Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público da TV Alesp que nos assiste nessa excepcionalidade, né? Sessão virtual em razão da pandemia que aflige o mundo, né, e, consequentemente, o nosso Estado. Antes de falar sobre o Decreto Legislativo 4, senhor presidente, quero me prestar solidariedade e desejar pronta recuperação aos colegas Sargento Nery, deputado Sargento Nery, deputada Carlos Morando e seu esposo, né, o prefeito Orlando Morando, e o deputado Ataíde Teruel. E a Deus que logo sejam recuperados para que enfrentemos essa pandemia com muito trabalho. Dizer que me inscrevi para falar do PDL número 4, porque a cidade de São Paulo, né, é o terceiro maior orçamento do Brasil, só perdendo para a União, o próprio estado de São Paulo e o município de São Paulo, que tem um orçamento de 70 bilhões anual, senhor presidente. E eu li atentamente o decreto, né, do prefeito Bruno Covas, que no dia 20 de março, através do decreto 59/291, decretou estado de calamidade pública no município de São Paulo. Logo verifiquei que ele, claro, considerando a pandemia do coronavírus, decretou estado de calamidade pública, e hoje nós estamos avaliando, analisando, e iremos certamente homologar, porque as condições de saúde pública e de sanitária assim exigem. Evidente que nós temos que analisar o decreto e a excepcionalidade dele, porque a Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 65, flexibiliza situações de calamidade pública para que o orçamento possa ser, os governantes, né, os gestores, administradores públicos, seja presidente, governador ou prefeito, possam dispor do orçamento e fazer remanejamentos sem, contudo, incorrer na Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo garantir que o gestor não gaste mais do que arrecada. E por isso, eu, verificando a cidade de São Paulo, que tem muitos e muitos problemas sociais e muitos problemas periféricos, que nós temos a preocupação de agora aplicar os recursos. Nós temos aí algumas decisões que foram tomadas pelo prefeito, por exemplo, os hospitais de campanha lá no estádio do Pacaembu e também lá no AMB. São ações concretas, objetivas, que serão utilizados os hospitais no combate à pandemia do coronavírus. E aí, quando a gente vota a desvinculação, ou seja, a não responsabilidade fiscal, isso não quer dizer a irresponsabilidade do governante. Muito pelo contrário. É preciso que nós, os deputados, e também os vereadores do município de São Paulo, que são 55 parlamentares, possam acompanhar a execução dessa desvinculação, ou seja, dessa aplicação dos recursos sem a necessidade de incorrer na Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas é preciso, senhor presidente, a gente ter um olhar, e esse é um momento de crise, né, de crise sanitária, né, da saúde pública está colocada em primeiro lugar. É preciso que a gente tenha um olhar exatamente para as pessoas que mais precisam, porque nós temos a periferia da cidade de São Paulo. Sábado apareceu, foi publicado na Folha de São Paulo, que a periferia da capital enfrenta falta de água durante a pandemia. Ou seja, é preciso que os governantes, com a desvinculação dos fundos, e eu também vi uma lei que foi aprovada na cidade de São Paulo
e publicada no último sábado no Diário Oficial do Município, que é a Lei 17.335, de 27 de março, que desvincula recursos dos fundos, ou seja, os fundos de desenvolvimento urbano, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, o Fundo Especial de Proteção a Atividades Culturais, dentre outros fundos de esporte, lazer, do patrimônio histórico, do turismo, dos parques, do direito do consumidor, enfim. Existem muitos fundos que têm recursos que eram vinculados e essa lei autorizou a desvinculação desses fundos. E por isso agora é preciso que esses recursos, mais outros recursos que serão liberados, porque com a aprovação do decreto de calamidade, o prefeito tem mais liberdade, os governantes têm mais, no caso aqui o prefeito de São Paulo, que nós estamos discutindo o PDL 4 do município de São Paulo, tem mais liberdade para ser colocados à disposição, mas para atender especialmente as famílias mais vulneráveis, aquelas famílias que mais têm a necessidade, que mais precisa do apoio do Estado aqui, município de São Paulo. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ter pessoas na periferia que já sofrem com a falta de políticas públicas, passando necessidade, sofrendo falta de higiene, falta de condições dignas para sobreviver e para atravessar essa crise. Nós temos na periferia, e eu moro na periferia da cidade de São Paulo, na cidade de Tiradentes, do extremo da Zona Leste, nós temos nas periferias da cidade de São Paulo pessoas, famílias que moram 5, 6, 10 pessoas na mesma família e que certamente nesse momento terão grandes dificuldades. Por quê? Porque as crianças não podem ir para a escola por conta da restrição e da falta de aglomeração e a suspensão das aulas. Os idosos, que são pessoas mais vulneráveis, vão sofrer com essa pandemia. Então é preciso ter um olhar voltado para a periferia, para aqueles mais vulneráveis. E por fim, senhor presidente, é importante também, voltando um pouco para o governo do Estado, o governo do Estado também precisa desvincular os fundos, aqueles fundos que têm determinações que, desvinculando esses fundos, eles também possam ser utilizados para a aplicação no combate ao coronavírus, o Covid-19. E é importante ressaltar, nós temos recursos do IPVA, que é destinado para o município, uma parte para o município, nós temos recursos do ICMS, e também uma parte é destinada para os municípios. É preciso que, nesse momento, tenhamos um olhar global, não um olhar de disputa política, como a gente tem visto entre o governo federal e o governo estadual, mas um olhar de pensar na solidariedade, de pensar nas pessoas, de pensar naquelas pessoas que mais precisam do nosso apoio, do nossa mão, do nosso braço e, especialmente, da nossa solidariedade. Por isso, eu vim aqui para falar um pouco sobre esse PDL, dizer que eu vou votar favorável, mas nós queremos que os governantes, prefeito da cidade de São Paulo, e eu quero aproveitar para desejar boa recuperação para ele, porque eu sei que ele também está passando por um momento difícil de saúde, mas desejar que ele, junto com a equipe, possa utilizar os recursos que serão desvinculados e também a flexibilização da Lei 101/2000 de maneira séria, de maneira responsável, com muita lisura, porque nós estamos falando de um momento difícil e realmente de uma situação em que exige seriedade e responsabilidade de cada um. Era isso, senhor presidente, que eu queria falar e me colocar à disposição. Certamente vou votar favorável por conta do momento de calamidade. Muito obrigado, senhor presidente.